Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje ao seu coração, mas antes de eu ministrar a palavra, eu quero te fazer um pedido. Eu já ministrei esse texto diversas vezes, e talvez você vai dizer assim: pastor, você já pregou sobre isso. O que eu vou pregar hoje, embora o texto seja o mesmo texto, não tem nada, absolutamente nada a ver com o que você já ouviu. A revelação é completamente nova, embora o texto seja o mesmo texto. Então eu quero que você se prepare para receber algo novo da parte de Deus no livro de Lucas capítulo 15, dos versículos 11 em diante. É um texto que você já conhece e inclusive foi ministrado já aqui domingo passado, e você vai receber hoje uma nova revelação no mesmo texto. Então se prepare para receber algo novo da parte de Deus, embora o texto seja o mesmo. Combinado? Todos entenderam? Então vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: Deus vai falar com você algo completamente novo. Prepare para receber. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: pai, quero minha parte da herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçada em seus pés. Traga um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. E enquanto isso, o filho mais moço estava no campo, quando se aproximou da casa e ouviu as músicas e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, e esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você pode dizer amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que o Senhor fale à nossa mente, fale ao nosso coração, que o Senhor venha ministrar a nossa mente e o nosso coração. E eu oro, Senhor, com ações de graças, para que o Senhor fale conosco, já agradecido, na autoridade que há no nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Eu quero meditar com você nesse texto mais uma vez. Antes disso, eu quero ler Êxodo capítulo 33, e eu quero deixar em Êxodo capítulo 33 apenas uma pequena porção, né? Para você
receber da parte do Senhor. Êxodo capítulo 33, o versículo 19. E Deus lhe respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Você pode dizer amém? Olha que texto interessante. Moisés era esse homem experimentado nas coisas de Deus. E Moisés está diante do Senhor, e a Bíblia diz que Moisés falava com o Senhor face a face. Mas Moisés era tão ousado, que ele não queria apenas falar com Deus face a face. Eu disse apenas. A maioria de nós não sabe o que é falar com Deus face a face. Moisés queria ir além, e Moisés pediu a Deus para ver Deus face a face. O que ele pediu era algo tão grande, que Deus não podia dar. Por que Deus não podia dar? Deus não podia dar porque se Deus desse o que Moisés estava pedindo, a energia de Deus, que é tão forte, quando entrasse em contato com Moisés, que era matéria, Moisés desapareceria. Então Deus disse: eu não posso fazer o que você está pedindo, mas eu farei manifestar em você toda a minha bondade. Nesta noite eu quero falar sobre um pai extraordinário, que nos dá lições extraordinárias. Ele é um pai extraordinário, e ele é tão extraordinário que ele nos dá lições extraordinárias. Ele escolhe formas de nos falar, de nos mostrar, de se auto-revelar a nós. E aqui ele se revela a Moisés, e quando ele está se revelando a Moisés, ele diz: Moisés, eu sou tão grande, mas tão grande, tão poderoso, que quando eu quero ter misericórdia de alguém, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quando eu quero ter compaixão de alguém, quando eu quero alcançar alguém com compaixão, ninguém pode impedir a minha compaixão de alcançar essa pessoa. Você poderia dizer assim: esse é meu pai. O seu pai é tão grande, o meu pai é tão grande, que ele é capaz de ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Ele é maior que o pecado, ele é mais poderoso do que o pecado, ele é mais rico que o inferno, ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas, e não há quem possa impedir a mão dele de agir. Ele é rico, extremamente rico. A riqueza dele não pode ser medida, não pode ser mensurada. E o que eu quero nesta noite compartilhar com você é sobre esse Deus rico. Agora, quando estava pensando sobre esse texto e sobre a vida de Moisés, Moisés está pedindo: Deus, me dá a tua glória, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua face. Nós sabemos que Deus colocou a glória dele em Moisés, e foi maravilhoso quando Deus colocou a glória dele em Moisés. E talvez você esteja se perguntando: pastor, e o que isso tem a ver com o filho pródigo? Deus também colocou a glória dele no filho pródigo, mas de uma outra forma, de um outro jeito, um jeito tão rico que nós não conseguimos alcançar. Eu quero compartilhar com você 4 verdades, 4 lições sobre a vida do filho pródigo, ou do menino que se perdeu, ou do jovem que se perdeu. Eu não vou replicar tudo porque o tempo não permite,
Mas você sabe que o livro de Lucas, capítulo 15, é uma história de coisas que se perderam. E em todas as 3 lições do que se perdeu em Lucas, Jesus contou essa parábola final. E nessa parábola ele colocou seres humanos, porque ele queria se relacionar com seres humanos. E o meu primeiro ponto que eu quero pensar com você em Lucas capítulo 15, eu quero meditar com você dos versículos 11 a 13. Em Lucas capítulo 11, dos versículos 11 a 13, é a primeira parte que eu quero estudar com você nesta noite. O que eu quero compartilhar? Eu quero falar sobre a lei da administração. Eu quero começar fazendo uma pergunta interessante. Quantos aqui nesta noite se considera um bom administrador? Levante a mão. Um bom administrador. 3, 4, 5. 5 bom administrador. Qual é a principal característica de um bom administrador? A principal característica de um bom administrador é que o dinheiro rende na mão dele. Se o dinheiro rende na sua mão, então você é um bom administrador. Então quero começar nesta noite com essa pergunta para você, porque eu quero falar sobre a lei da administração. Em Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 a 13, nós temos a seguinte descrição: que o jovem pediu ao seu pai parte dos bens, parte da sua propriedade, e ele partiu com sua riqueza para uma terra longínqua e gastou, desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Como é que ele viveu? De maneira irresponsável. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é leis de administração. O bom administrador é aquele que faz o dinheiro render. E ontem, no seminário de casais, o preletor foi fundo nesse assunto, né? Mas eu não quero ir tão fundo, eu quero ficar no raso mesmo. Porque minha intenção não é te dar uma coisa difícil de ser executada, mas é te dar uma coisa simples de ser executada. Segundo os princípios de administração, ninguém pode gastar mais do que 60% do que ganha. Então, não importa quanto você ganha, você não pode gastar mais do que 60%. Se você gastar mais do que 60% do que você ganha, se você gastar 70% do que você ganha, segundo os especialistas, você é um esbanjador. Então, se você ganha R$1.000, quanto é que você pode gastar? R$600. Se você gastar 700, significa dizer que você está esbanjando. Esbanjando. Porque nenhum bom administrador pode gastar mais do que 70% do que ganha. 3 princípios simples para administração, e é muito simples mesmo, muito básico. Se você ganha R$10.000 por mês, quanto você pode gastar? 6.000. Vai sobrar quanto? 4.000. Então, 3 princípios simples. Primeiro princípio, semear. Segundo princípio, poupar. E terceiro princípio, gastar. Diga comigo: semear, poupar e gastar. Semear, poupar e gastar. Se você seguir esses 3 princípios, nunca vai faltar dinheiro na sua conta. São 3 princípios simples. É simples, mas não é fácil de ser feito, tá bom? É simples, mas não é fácil. Se você estabelecer que você vai gastar apenas 60% do que você ganha, vai sobrar 40%. É claro que 10% é a parte que você semeia. Mas você não semeia apenas 10%, porque 10% é o dízimo. Você semeia o dízimo
e você semeia as ofertas. E você semeia a oferta na casa de Deus, mas você ainda contribui com missões, você ainda ajuda os pobres, os necessitados. Então provavelmente você vai gastar 15% ou um pouco mais do que o que você ganha. Então se você gasta 60% e você semeia 15%, vai a 75%. Vai sobrar 25% para você poupar. Os especialistas dizem que você deve poupar pelo menos 30% do que ganha. Então todas as nossas contas precisam ser ajustadas para 60% do que a gente ganha. E aí você diz: pastor, mas isso é praticamente impossível. É uma meta que você pode estabelecer para 2024. No ano de 2024 eu não vou gastar mais do que 60% do que eu ganho, porque eu vou seguir um princípio: semear, poupar e gastar. Depois que você separou o seu dinheiro em 3 partes, então você está tranquilo. Você não vai cair na categoria dos irresponsáveis. Você sempre vai ter dinheiro. O dinheiro sempre vai sobrar na sua conta. O dinheiro sempre vai render, vai trabalhar para você. Dizem os especialistas que uma pessoa com 20 anos de idade, se poupar, se colocar na poupança R$100 por mês, quando chegar a 50 anos, terá mais de R$1 milhão, será milionária. Isso não é uma coisa difícil de ser feita, mas requer disciplina e treinamento. E o texto que nós lemos nesta noite é um texto clássico, porque Jesus está falando de administração. Ele diz: olha, o que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo olhava para o pai e ele via que o pai tinha grandes propriedades, o pai tinha fazendas, o pai tinha criação de ovelhas, o pai tinha criação de cabras, o pai tinha plantação de soja, o pai tinha plantação de trigo, e vinha dinheiro das ovelhas, vinha dinheiro do trigo, vinha dinheiro da bolsa de valores, vinha dinheiro do mercado financeiro, vinha dinheiro da Nasdaq, vinha dinheiro de todos os lugares para o pai. Todas as vezes que o filho olhava para o pai tinha dinheiro. O pai era respeitado na cidade, ele era quase que o dono da cidade. Quando todas as pessoas na cidade queriam uma referência, olhava para o pai dele era um referencial para a cidade. E esse filho da parábola pensou assim: eu acho que dinheiro nasce em árvore. Então ele falou: então me dá parte dos meus bens, porque eu acho que eu já dou conta de administrar. Mas o texto sagrado aponta que ele não conhecia nem o básico da administração. Nem o básico ele sabia, nem o mínimo ele sabia. E talvez, irmãos, esse seja um dos nossos maiores problemas. Nós não conhecemos o básico da administração. E quando foi que as coisas começaram a dar ruim para ele? Quando ele gastou tudo. Diz: havendo gasto tudo, começou os problemas. Pastor, quando é que o problema vai acontecer para mim? Você já sabe pela revelação no texto que se você continuar gastando tudo, vai ficar ruim, vai ficar complicado. Então, se gastar tudo, vai dar ruim. Jesus contou uma parábola sobre o sábio e o tolo. E na parábola do sábio e o tolo, Jesus disse que um edificou a sua casa sobre a rocha. Ele cavou fundo, ele suou, porque cavar sobre a rocha requer muito esforço. Mas tinha um outro que era o chamado Senhor Tolo. E o Senhor Tolo estava com pressa de construir. Ele construiu a casa na areia. Rapidinho a casa ficou pronta, porque não houve muito esforço. Mas a chuva veio,
E quando a chuva veio para o sábio e a chuva veio para o tolo, de igual forma. A diferença é que o Senhor sábio tinha edificado a sua edificação sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram os ventos e deram contra a casa, mas ela resistiu porque estava edificado sobre a rocha. A administração financeira, nesses 3 padrões, é como cavar sobre a rocha. Vai aparecer tentação, vai aparecer a promoção, vai aparecer a pizza, vai aparecer a oportunidade de você gastar, para você ultrapassar o seu limite. E aí você diz: eu estou cavando sobre a rocha, eu sou determinado, eu não sou um tolo, eu sou sábio, eu não vivo de maneira irresponsável, eu vivo com responsabilidade, eu sei dizer não para mim mesmo e para os outros quando necessário for. Qual é o problema da administração? Porque nós queremos viver de maneira irresponsável. Não pode. Jesus não permite isso. Então tudo começou a dar ruim para ele. Para onde ele foi? Para o chiqueiro dos porcos. Para onde ele foi? Para o lugar ruim. Deus não quer um lugar ruim para você. Deus nem imagina você num lugar ruim. Deus quer você no lugar de excelência, no lugar bom. Só que a administração não tem absolutamente nada a ver com Deus. Deus, ele é o provedor, mas Deus pega o recurso e coloca na nossa mão. Nós somos os administradores. E na parábola dos talentos, que é uma parábola sobre recursos financeiros, aquele que enterrou o talento, quando foi na hora de prestar conta, o seu senhor disse: tira o talento dele, porque eu não admito perder investimento. Tira o talento dele e dá àquele que não tem, aquele que multiplicou os talentos. E aquele que tinha 10 talentos agora passou a ter 11 talentos. O que eu quero dizer com isso nesta noite? Se você for um bom administrador, papai é rico e papai vai despejar mais recursos na sua mão. Papai vai enviar mais recursos para você. Se as suas contas são contas que já estão boas, elas vão melhorar cada dia mais se você administrar dentro desses 3 princípios: semear, poupar e gastar. Pastor, dessas 3 palavras, a que eu mais gosto é a última. Por que gastar é assim tão bom? Porque compras libera serotonina no sistema, hormônio do prazer. Quando você compra, dá uma sensação de prazer, dá um êxtase, você se sente bem. Mas você nunca pode gastar mais do que 60% do que você ganha, todas as suas despesas. E claro que essa palavra é para todos nós, amém? Por quê? Porque nós precisamos ter bastante dinheiro no ano de 2024. Em nome de Jesus eu profetizo que no ano de 2024 você vai sair do vermelho e as suas contas vão entrar no azul, para a glória de Deus, porque você está recebendo a palavra da parte do Senhor e vai colocar ela em prática. Quantos podem dizer amém? Deu ruim para o filho pródigo, por quê? Gastou tudo. Aí a lei da administração: se você não administrar, Deus não pode fazer nada. O que é que Deus vai fazer, pastor? Deus vai mandar dinheiro de novo. Mas a questão não é quanto Deus vai mandar, é como um balde furado. Se você pegar um balde furado e você começar a despejar água, e aí você coloca a água em cima e a água vai saindo, e você fala: mas esse balde não está enchendo, esse balde não está enchendo. Vai lá e abre a torneira, e abre a torneira com mais força, e aí vem mais força dentro do balde, mas o balde não enche. Por quê? Porque ele está furado. Então não é a quantidade de recursos que Deus vai mandar, nós precisamos fechar o ralo.
fechar os buracos, não é verdade? Para que a gente possa ter uma vida abençoada, para que você possa comprar o seu carro zero, sem precisar entrar em prestação, para que você possa comprar o seu apartamento, porque você sabe que quando você compra um carro novo, você paga, se você comprar no crediário, você paga 2 carros. Aí para que dar dinheiro para banco? Os bancos já têm muito dinheiro. Quem precisa de dinheiro é o povo de Deus, porque o povo de Deus vai investir nas almas, vai investir no reino de Deus. O povo de Deus é que precisa de dinheiro. E a Bíblia diz que Deus vai tirar do ímpio e entregar ao justo. A Bíblia assegura isso. Mas Deus não pode entregar se nós não formos bons gestores. Primeira lei, lei da administração. Quais os pontos? Semear, poupar e gastar. Ok? Estou indo para o meu segundo ponto nesta noite. O meu segundo ponto vai dos versículos 14 até os versículos 20. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com todas as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. A segunda lei que eu quero trabalhar com você é a lei do arrependimento. Diga comigo: arrependimento. Diga: arrependimento. Em todas as parábolas que Jesus contou, a ideia principal de Jesus era trabalhar o contexto de arrependimento, porque nada pode mudar na nossa vida se nós não entrarmos pelo caminho do arrependimento. O arrependimento é uma lei espiritual que até homens muito ímpios, quando praticaram, receberam a bênção de Deus. Por exemplo, Acabe era um dos homens mais ímpios, e a Bíblia diz que em determinada vez ele pegou a vinha de Nabote, e ele se apossou da vinha de Nabote através de Jezabel, sua esposa, que foi lá e mandou matar Nabote e tomou a vinha para Acabe. E Deus mandou uma mensagem para Acabe dizendo: Acabe, olha, porque você fez isso, você vai pagar um preço muito caro. Eu vou atacar você, eu vou destruir você. E a Bíblia diz que Acabe jejuou, Acabe humilhou, Acabe ficou de joelhos diante de Deus. E Elias ficou esperando o cumprimento da profecia. E aí Deus mudou de opinião acerca de Acabe. E aí Elias, que era o profeta que havia liberado a sentença contra Acabe, disse: Deus, que negócio é esse? O senhor falou que o senhor ia punir o homem, e o senhor não está punindo o homem. E Deus disse: Elias, olha como Acabe fez. Ele se humilhou. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Aqui nós temos a história do filho pródigo, que é uma lei do arrependimento. Ele se arrepende de ter vivido de maneira irresponsável. Irmãos, nós precisamos se arrepender da maneira errada com que nós gastamos os nossos recursos. Nós precisamos se arrepender das palavras que nós liberamos sobre os nossos recursos. Muitas vezes nós recebemos o nosso salário e, sem perceber, nós amaldiçoamos o nosso salário. Falamos: nosso salário, nossa, recebi o meu salário não dá para nada. Ao liberar uma palavra, você já está amaldiçoando o seu salário. E nós precisamos aprender a abençoar o nosso salário. E nós precisamos arrepender desse mau comportamento ou dessas atitudes impulsivas. Pensa bem comigo. Esse menino não foi impulsivo ao pedir parte da herança ou parte dos bens antes de o seu pai falecer? Porque normalmente a herança é dada para a pessoa quando o pai falece. Mas o menino é tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso, que ele quer o dinheiro antes do pai morrer. Nós precisamos nos arrepender de tanta ansiedade, porque na verdade nós temos um pai rico.
E o nosso Pai é tão rico que Ele vai mandar tudo que a gente precisa, desde que a gente não viva na ansiedade. Nós precisamos se arrepender da ansiedade de ter. Tudo que for para você ter, no tempo de Deus você vai ter, pode ter certeza. Se Deus quiser te dar um carro zero, você pode ter certeza que o carro zero vai vir para você. Se Deus quiser mandar leite lá para sua casa, nem que Deus mande uma vaca voando, mas vai mandar leite para você. Deus pode fazer qualquer coisa. No tempo certo, Deus fará todas as coisas. Agora, qual é o nosso problema? Nós nunca nos arrependemos da ansiedade, do desespero, do apego aos recursos. E nós precisamos desapegar dos recursos. Sabe por quê? No próximo capítulo de Lucas, vai contar a parábola do servo iníquo, né? Aquele homem que estava administrando os bens do seu senhor de maneira irresponsável, de maneira ludibriosa, mas ele era astuto. E naquele texto Jesus chama de o Senhor ou o dinheiro de Deus. Ele diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro pode vir a ser um Deus no coração, e nós temos que servir a Deus e usar o dinheiro. Deus não tem nada contra o dinheiro, mas nós temos que estar atento, porque o dinheiro pode ocupar um lugar muito especial, ou pode querer ocupar o lugar especial de Deus em nosso coração. A terceira lei que eu quero trabalhar com você está dos versículos 20 a 24, e está escrito assim: ele, voltando para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloca um anel no seu dedo, calça os seus pés, e calçado nos seus pés, traga um novilho gordo e matemo-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. A terceira lei que eu quero estudar com você é a lei da celebração. Lei da administração, lei do arrependimento e depois a lei da celebração. Em todas as três parábolas houve festa. Houve festa quando a ovelha perdida foi encontrada, houve festa quando a dracma perdida foi encontrada, e houve festa quando o filho perdido foi achado. Qual é essa lei? Lei da celebração. Você precisa celebrar tudo que Deus faz para você, tudo que Deus manda para você, tudo que a vida te dá precisa ser celebrado. Tudo que você não celebra, morre. Tudo que você não celebra, escapa, vai embora. Você precisa ser um ser celebrativo. Celebrar a amizade, celebrar o café da manhã, celebrar o almoço, celebrar o café da tarde, celebrar a roupa, celebrar o perfume, celebrar um amigo que encontrou, celebrar a mensagem que recebeu. Você precisa celebrar. Tudo que você não celebra, morre. Sai da sua vida, vai embora. Aí você pode estar se perguntando: pastor, quanto tempo foi que durou essa festa? Eu sei que a festa durou um certo tempo, mas esse pai da parábola, com certeza, na segunda-feira ele falou: pessoal, agora é hora da gente voltar ao trabalho. Há um tempo para trabalhar e há um tempo para celebrar. Agora, neste final de ano, tem muita festa, tem muita celebração. Cuidado para você não se perder na celebração, mas a celebração é um princípio. Tudo que você não celebra, morre. Tudo que você não celebra, sai da sua vida, vai embora, desaparece. Você precisa celebrar. É necessário celebrar. Recebeu o seu salário? Celebra. Tem que ter um momento de alegria. Quando você recebe seu salário, claro, dentro da proporção dos 60%, quem é a primeira pessoa que você vai pagar?
dentro da proporção dos 60%, a primeira pessoa que você vai pagar é você. Porque você é quem produz, você é quem luta, você é quem acorda cedo, você é quem vai à batalha. Se não houver uma celebração, você não vai se sentir com energia para correr atrás. Eu sei disso de maneira bem emblemática. Houve uma época aqui na igreja que chegava a época do meu aniversário, eu não estava pensando em celebrar aniversário. A igreja estava passando por algumas crises. Eu, não, deixa para celebrar aniversário depois, vamos fazer festa agora não vamos gastar. E foi se passando os anos, e foi se passando os anos, e foi se passando os anos, e um dia, os irmãos generosamente, amorosos como vocês são, resolveram fazer uma festa para mim, e eu recebi aquela festa, celebrei aquela festa. E quando eu cheguei em casa, e dormi e acordei no outro dia, a sensação que eu tinha era como se o meu coração estivesse com um pote cheio. Jesus respondeu a Pedro, quando Pedro falou: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos, e o que teremos? Jesus disse: 100 vezes mais nesta vida, e no final a vida eterna. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabe que você precisa ser lembrado, que você precisa de recompensa. Pastor, mas o amor não é voluntário. O amor é voluntário, mas a Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que andam pela fé. Quem anda pela fé recebe recompensa de Deus. Deus tem recompensa para te dar. Então você precisa celebrar, tem que ter um momento de celebração. E por último, já estou encerrando, dos versículos agora 25 em diante. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Aqui está a última lei, lei da paternidade. O filho mais velho que estava em casa nunca tinha desobedecido uma ordem do pai, mas qual era a mentalidade dele? Ele diz: todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor como um escravo. É isso que Deus quer? Um filho ou um escravo? A mentalidade de um escravo é uma: eu trabalho e Deus me dá porque eu trabalho. A mentalidade do filho não é essa. A mentalidade do filho é a mentalidade de Êxodo capítulo 33. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, porque eu sou o Senhor, Deus rico e poderoso, que abençoa, que manifesta bondade aonde eu quero manifestar bondade. Ou seja, nós temos um Pai grande, poderoso, rico, generoso, que derrama bênção, que derrama misericórdia, que derrama graça, que abençoa, que faz prosperar, que dá resposta que a gente precisa, que dá cura que a gente precisa. Um Pai extraordinário, que está desejoso de te abençoar com bênçãos inefáveis, e Ele está trabalhando dia a dia para te fazer mais próspero e melhor, para que seus dias sejam dias melhores, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de contentamento, cheio de visão, cheio de vitória, crendo que os dias que virão haverá prosperidade sim, porque o nosso Deus é rico e poderoso. Ele é esse Deus extraordinário, mas muitas vezes nós estamos com a mentalidade errada. Aí nós pensamos como um escravo: Senhor, eu sou seu escravo, Senhor, eu sou seu escravo. E Deus diz: não, você não é meu escravo, você é meu filho, gerado por mim, por obra do meu Espírito. Meu Espírito está agindo em você poderosamente, te curando, te libertando, te salvando, operando maravilhas em seu favor, liberando conhecimento, liberando graça, liberando vida sobre você. Mas a nossa mentalidade está errada, e porque a nossa mentalidade está errada, a gente não consegue acessar. Então, ao invés de vivermos como filhos, nós vivemos como escravos.
Isso é o espírito de religiosidade que nos aprisiona. Irmãos, nós precisamos entrar diante de Deus sabendo que o Senhor é generoso, grandioso, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, Deus que nos abençoa. Pastor, mas eu não estou merecendo. Quem disse que é porque você merece? Quem disse que é porque você merece? É por causa da graça dele, é por causa da misericórdia dele. Eu acho que nenhum texto da Bíblia se encaixa tão perfeitamente como a parábola do filho pródigo. Porque quando o filho pródigo voltou para casa, ele estava como? Como o cheiro do chiqueiro. Ele estava podre. Mas o seu pai correu lá, abraçou ele na podridão dele, no pior momento dele. O pai foi ao encontro dele, e o pai dele não deixou ele do mesmo jeito que ele apareceu. O pai mudou a história dele, deu vestes brancas para ele, colocou um sapato nos pés dele, colocou um anel no dedo dele. O anel significava riqueza, propriedade. Ele está dizendo: olha, a partir de hoje, como meu filho, você tem direito à prosperidade, você tem direito à bênção. Pastor, por que nós às vezes perdemos isso? Porque nós esquecemos da lei do arrependimento. O arrependimento muda tudo, meus irmãos. Eu vou falar mais uma vez: o arrependimento muda tudo. O arrependimento muda tudo. E nesta noite Deus te trouxe aqui para te lembrar que você precisa administrar bem, é claro. Não adianta nós ficarmos colocando culpa no devorador se a gente não tem controle das contas. Porque tem gente que está tão descontrolado que se o devorador aparecer, ele come até a poupança do devorador, né? Não adianta botar a culpa no devorador. Nós precisamos administrar bem, lei da administração, amém? A responsabilidade é nossa. Mas nós precisamos também ir para a lei do arrependimento. Senhor, eu me arrependo desse passado. Meu irmão, se você arrependeu do passado, por favor, dê um salto dentro da sua mente e não deixe aquilo que você fez de errado no passado te aprisionar lá no passado. Deus já fez coisas novas. Deus já arrancou você do cativeiro. O cativeiro já passou em nome de Jesus, porque o arrependimento muda. Arrependimento muda. Você se arrependeu? Arrependi, pastor. Então acabou, meu filho. Vida nova. Claro que uma nova perspectiva de administração daqui para frente. O que você errou em 2023, você não vai errar em 2024. Os erros que você cometeu nesse ano vão ficar para trás, porque você está se arrependendo desses erros, e agora é uma nova jornada, um novo tempo, e está chegando um novo tempo para você, um novo tempo para mim, e nesse novo tempo Deus vai vir com sua bondade, sua misericórdia e compaixão sobre nós, e aquele que tem Deus vai dar mais, e vai multiplicar e vai receber mais da parte de Deus, porque Deus é um Deus extraordinário. Claro que nós precisamos celebrar sempre, e nós precisamos saber que o nosso Deus é esse Pai amoroso. Agora, irmãos, lembre-se bem, quando o filho pródigo volta para casa, ele diz: pai, eu quero ser tratado como um dos seus empregados. O pai disse: não, você será sempre meu filho. Mas eu quero ser tratado como um empregado. Não, você será sempre meu filho. O pai pega os empregados e põe para cuidar do filho. Eu não sei se você vai conseguir alcançar. O que eu quero dizer com isso? Se você é filho, Deus vai liberar anjos, Deus vai liberar miríades de anjos para trabalhar em seu favor, para fazer você chegar na bênção que Ele quer chegar. Deus vai trabalhar em seu favor. Deus já está trabalhando em seu favor, porque Ele é um Deus extraordinário. Mas nós precisamos trilhar o caminho das extraordinárias lições de Deus. Nós precisamos dizer: Deus, tudo bem, Senhor, eu me desviei, eu administrei bem o dinheiro, eu fiz besteira, mas eu me arrependo hoje, eu tomo uma atitude de mudança hoje, e eu vou adotar novos padrões hoje, eu vou andar pelo caminho da fidelidade hoje, eu vou viver de maneira responsável, e eu sei que o Senhor será comigo. Pastor, mas e aquela memória dolorida que sempre está nos cobrando? Essa aí, você pode pegar ela e lançar no mar do esquecimento, porque Deus já te perdoou, se você se arrependeu. Se coloque de pé, em nome de Jesus.
Deus é um Pai extraordinário. Ele sempre dá nova chance. Ele sempre dá nova chance. E Deus está dando uma nova chance para você. Eu quero agradecer a Deus pela nova chance que Ele está me dando. Agora para frente será uma nova chance para você. Uma nova chance para você acertar. Deus está sempre dando uma nova chance. Mas pastor, qual é a nossa dificuldade? Nossa dificuldade é que a gente está preso. Deus quer te libertar hoje. Deus quer te libertar hoje. Deus quer te libertar hoje, para você não ficar preso, para você viver uma vida extraordinária, cheia de milagres, cheia de bênçãos, cheia de bênçãos. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar por você, para que esta palavra entre em seu coração e você receba o extraordinário de Deus. Coloque a mão no coração, ore comigo e diga: Senhor, nesta noite eu me arrependo de todas as vezes que eu não administrei minhas emoções corretamente. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu deixei as minhas emoções doentias me controlar. Em nome de Jesus, eu me arrependo disso. E eu te peço agora, derrama na minha emoção, nos meus sentimentos, um nível de equilíbrio, de cura e de libertação, para que eu possa viver momentos extraordinários a partir de hoje. Diga: Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que eu não administrei os meus salários sabiamente. Eu te peço perdão por isso, e eu oro ao Senhor para que nesta noite do teu Espírito venha restaurar esta área da minha vida, que eu possa ter sempre em abundância, porque é uma promessa do Senhor para os seus filhos. Diga: Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes que eu não celebrei os teus milagres na minha vida. A partir de hoje eu assumo o compromisso de celebrar os teus milagres, desde um pequeno cafezinho até um grande banquete. Eu quero celebrar, porque a celebração é uma lei do reino. Quem celebra recebe mais, recebe mais, recebe mais. Diga: Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que eu permiti uma mentalidade de escravidão operando na minha mente. Nesta noite eu me desvencilho de toda mente de escravidão, porque eu já fui liberto pelo sangue de Jesus. E eu declaro agora: a paternidade de Deus está estabelecida na minha vida, e eu viverei como filho de Deus, legítimo, autêntico, fluindo nos dons de Deus, na sabedoria de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. Eu viverei como filho de Deus nesta terra, para a glória do teu nome. Levante as suas duas mãos e adore ao Senhor. Adore, 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 adore.